meus amores, eu sou a Andy. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqueles livros super hypados e queridinhos que eu não gostei. Deixando claro que cada um tem a sua opinião e essa é a minha. Se um desses livros for favorito de vocês, tudo bem. Cada livro conversa com uma pessoa de uma forma diferente e tá tudo certo, a gente não precisa brigar por causa disso, então não me cancelem nem me matem. Mas é isso, esses livros não conversaram tão bem comigo, não me fizeram me apaixonar ou não me deixaram totalmente imersa, talvez eles tenham me incomodado por um motivo ou por outro, e nem por isso quer dizer que esses livros sejam ruins, só não funcionou pra mim. Mas antes da gente começar essa listinha, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal se você gosta de literatura, deixa o like agora pra não esquecer depois, e é claro, compartilha esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, para ajudar o canal a crescer. O primeiro livro não é novidade para ninguém. Quem acompanha aqui no canal provavelmente sabe que eu não gostei de Verity, da Colleen Hoover. Sei que é queridinho de muita gente, inclusive tenho amigos que amam de paixão esse livro, mas eu confesso para vocês que foi uma leitura muito difícil para mim. Eu só terminei porque eu realmente queria saber onde que essa história ia levar, porque eu realmente acreditava que o final fosse salvar esse livro do tanto de gente que ama. Mas ainda assim, apesar do final ser bom e ser surpreendente, não salvou esse livro pra mim. Acho que tem muitas cenas que se fossem tiradas desse livro não iam fazer diferença. Tem muitas cenas que são feitas só pra chocar o leitor e elas acontecem de uma forma que depois você já fica cansado. Eu já tava pensando de novo isso, sabe? E isso acabou me desmotivando muito em relação a essa história. Muitas cenas de sexo, a maioria desnecessária para a história como um todo. Então acabou que eu finalizei esse livro muito decepcionada e eu dei só 2 estrelas para essa história. E é isso, gente. Eu sei que tem muita gente que ama, mas pra mim não rolou, não me convenceu. Não me cancelem, mas eu não gostei de A Hipótese do Amor. E eu sei que esse livro tá extremamente hypado, todo mundo tá amando, as pessoas estão apaixonadas. Mas, sinceramente, se for pra ser sincero, eu não achei nada demais essa história. Ela é gostosinha, ela é rápida de ler, tem aquele casal meio que é inimigo que acaba se apaixonando, aquele romance falso que acaba evoluindo. Mas ainda assim não me cativou, não foi uma leitura marcante, aquele tipo de livro que eu termino e depois eu nem me lembro dele, tá, gente? Então, assim, apesar de eu gostar muito dos personagens, tá? Eu gostei bastante dos personagens, ainda assim eu achei muito do mesmo, sabe? Tem muitos outros romances por aí que não são tão hypados e que fazem mais ou menos a mesma coisa e inclusive alguns são até melhores. Gente, me perdoa por isso, mas eu preciso dizer. Eu acho que tem muitos romances nesse estilo, então não foi nada demais pra mim e me decepcionou nesse sentido, porque eu esperava que fosse um super romance incrível, maravilhoso, favorito da minha vida, e não foi bem assim, foi apenas um romance normal pra mim. Não que eu tenha odiado, eu dei 3 estrelas pro livro, mas ainda assim eu esperava muito mais. Um livro que tinha tudo pra ser maravilhoso, mas acabou me decepcionando, foi A Herança de Orquídea Divina. Quem gosta de fantasia provavelmente ouviu falar desse livro. Ele foi muito indicado lá fora e foi trazido aqui, muito indicado pela Tamires do Resenhando Sonhos, que panfletou esse livro, é um dos favoritos dela. E eu fui para esse livro com muita expectativa e talvez esse seja o problema, porque não é que esse livro seja ruim, ele só não é nada demais, sabe? É tão ruim falar isso. Mas eu acredito que ele tinha tudo pra ser incrível. A Orquídea é uma personagem incrível, muito misteriosa. A gente fica muito intrigado pra desvendar esses poderes que ela tem, pra desvendar por que a família dela tem tanto rancor dessa personagem, de quem que ela fugiu e a origem desses poderes dela, sabe? E a gente vai acompanhando essa cerimônia onde ela vai entregar a herança dela. E na hora que começa a ficar interessante a história, sabe? Tem uma pausa ali, a gente acompanha essa personagem que é a neta dela, a gente quer saber das coisas, tem um momento que ela fica simplesmente parada, cuidando da própria vida, não tem nada de perigo que a gente imaginava e o perigo só vai vir muitos anos depois. Então tem momentos que eu acabei não me conectando, eu perdi o interesse nesse momento.
E apesar de eu querer muito saber do final, ainda assim teve momentos que foram bem arrastados, teve momentos que eu não me importei com a personagem principal que tá contando essa história pra nós, o ponto de vista é dela, e eu não tava mais me importando com ela. Todas as partes da Orquídea eram muito boas e isso, de certa forma, me deixou ali com vontade de saber o final, mas eu acredito que se não tivesse essas partes, esses flashbacks, eu teria abandonado esse livro e no final eu achei ele também bem mais ou menos pra mim. Então eu li Kim Jung, Nascida em 1982, que é um livro que muita gente favoritou, muita gente falou que era incrível, que tinha reflexões poderosas, que falava perfeitamente sobre a posição da mulher na Coreia, sobre a discriminação, as dificuldades que a mulher encontra, e apesar de trazer algumas reflexões, foi muito difícil pra mim me conectar com a história, me importar com a personagem. Eu tive muita dificuldade no início, o livro é um pouco confuso em muitos momentos. Então, eu acredito que muitos leitores vão sentir isso também, essa dificuldade com essa história. E apesar de achar que esse livro seria incrível, não foi bem assim pra mim. Eu achei que foi uma leitura cansativa, que foi uma leitura que, apesar de ser um livro bem pequenininho, eu demorei demais pra ler e eu li meio que arrastada mesmo. Tem algo muito interessante no livro que poderia ter sido super trabalhado pela autora e não foi, isso me incomodou bastante. Eu acho que é um livro que tem potencial, mas que novamente não é nada demais. Eu fui ler Você Ligou para o Sam e foi outro livro que foi uma decepção pra mim, apesar de não ser um livro horrível. Também não foi nada demais, eu acho que tem muitos furos na história. É interessante porque a gente tem essa personagem que liga pro namorado que faleceu e ela consegue falar com ele pelo telefone. E assim, a gente fica super intrigado pra ver como que vai se desenrolar essa história, o porquê que ela tá tendo esse contato. E apesar desse ponto ser interessante, eu achei que não foi bem trabalhado pela autora. Eu acho que é um livro que tinha um certo potencial, mas que não foi totalmente desenvolvido. Eu não me apeguei com a personagem, tinha hora que eu tinha vontade de sacudir ela, sabe? E na verdade, eu me importei mais com o personagem masculino, né, do que com a personagem em si. E, gente, sério, eu queria muito ter gostado desse livro. Eu tava nessa vibe de romances fofinhos e clichês, mas ainda assim não rolou pra mim. Eu sei que tem muita gente que gostou, muita gente que indicou. Esse livro estava disponível pra mim pelo Esquilo e foi por lá que eu li. Mas ainda assim não foi nada demais pra mim. E apesar de eu ter finalizado essa história, é mais um livro que eu sei que logo vai sumir da minha memória, eu vou esquecer totalmente. Vou mexer no ninho de vespas e falar de Vergonha, porque sim, eu não gostei tanto assim de Vergonha. E não é que eu não gostei, tá? Esse livro pra mim tá na média ali, não é nem bom nem ruim. Mas não é um livro memorável pra mim, com certeza. Eu esperava muito mais dessa história, porque as pessoas amam esse livro. Porque ele é maravilhoso, ele é mágico, ele é perfeito. E tem essa personagem que tá perdida, que foi traída, que tá machucada, que acaba se conectando com esse homem de passado sombrio, que as pessoas detestam e que é meio que o vilão. E eles vão acabar se relacionando fisicamente. E eles vão acabar tendo conversas e meio que virando amigos ali, mas é uma coisa totalmente carnal. E a gente já viu essa história outras vezes, não é, minha gente? Já tem esse plot aí em outras histórias. Eu acho que a autora, que o ponto-chave que não fez eu odiar totalmente esse livro, é a escrita dessa autora, que é maravilhosa, ela realmente envolve a gente. Mas, ainda assim, pra mim não foi nada demais, não foi um livro memorável. Tanto que eu já me esqueci de alguns detalhes dessa história, porque eu já li já tem um tempinho. Mas, ainda assim, não foi nada demais, eu achei meio que mais do mesmo. E apesar das pessoas adorarem, talvez também eu tenha ido com muita expectativa, talvez. Mas apesar das pessoas amarem esse livro e acharem ele incrível, eu achei que ele é bem razoável. Me perdoem por isso, mas realmente Vergonha não tem nada demais. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não me massacrem, mas eu tentei ser super sincera. Foram livros que realmente não mexeram comigo, que eu sei que não vão ser inesquecíveis pra mim, que tiveram problemas pra mim, que não me tocaram como eu gostaria. Eram livros que eu tava super empolgada pra ler, que eu fui assim achando que eu ia
favoritar e não foi nada do que eu esperava. Talvez a expectativa tenha, assim, dificultado um pouco a minha experiência de leitura, mas eu acho que mesmo se eu não tivesse com a expectativa que eu estava, não seria tão diferente. Não foram livros que me marcaram, mas eu entendo totalmente se algum desses livros marcou totalmente vocês, porque eles têm pontos positivos. E é aquela coisa, cada um tem uma experiência de leitura, vai muito do momento que você lê o livro, de como você está quando lê o livro. Simplesmente não funcionou pra mim. E é isso. Me contem nos comentários qual livro queridinho aí que vocês já viram muita gente indicando, mas que não foi tudo isso pra vocês, que vocês não gostaram. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.